Bom, resolvendo então agora o exercício 40 do capítulo 15 do livro Química Ciência Central, 13ª edição. Vamos lá. Bom, o exercício 15 e 40 então nos diz o seguinte: o químico de uma empresa farmacêutica está medindo as constantes de equilíbrio para reações em que moléculas da droga candidata se ligam a uma proteína envolvida no câncer, né? As moléculas da droga se ligam à proteína em uma proporção 1 para 1, em mol, né? Para formar um complexo de proteína-droga. Então a proteína se liga com, perdão, a droga se liga com a proteína, né? Na proporção 1 para 1, formando esse complexo entre a droga e a proteína. Bom, a concentração de proteína na solução aquosa a 25 graus Celsius é 1,5 vezes 10 a menos 6 molar, né? 1,5 vezes 10 a menos 6 mol por litro. A droga A é introduzida na solução de proteína a uma concentração inicial, né, de 2 vezes 10 a menos 6 molar. Então a concentração da proteína é 1,5 vezes 10 a menos 6 mol por litro. E a droga A é introduzida na solução de proteína a uma concentração inicial de 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Já a droga B é introduzida em outra solução de proteína, você está testando as duas, né? Mas a outra solução de proteína tem a mesma concentração inicial, 1,5 vezes 10 a menos 6 molar, e a concentração da droga B também será de 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Você quer comparar, né? Então você tem duas soluções da proteína, em ambas as soluções a concentração da proteína é 1,5 vezes 10 a menos 6. No primeiro tubo, não, enfim, no primeiro sistema reacional aí, você vai utilizar a droga A com a concentração de 2 vezes 10 a menos 6 molar e no outro sistema reacional, a droga B também com a concentração de 2 vezes 10 a menos 6 molar. Bom, então a droga A ou B reage com a proteína, formando, né, um complexo aí, enfim, droga-proteína, se estabelece então um estado de equilíbrio. No equilíbrio, a solução de proteína com a droga A tem uma concentração complexo-proteína de 1 vezes 10 a menos 6 molar, e a solução da droga B tem uma concentração de complexo-proteína, né, complexo-proteína B nesse caso, né, de 1,4 vezes 10 a menos 6 molar. Bom, pede-se então, calcule o Kc, o valor de Kc para a reação de ligação, a proteína A, né, a proteína com a droga A, e para a reação de ligação, né, da proteína com a droga B. Considerando que a droga que se liga mais fortemente será mais eficaz, qual droga é a melhor escolha para continuar com a investigação? Né? Então, calcule Kc aí, né, para os dois complexos, digamos assim. Droga A, proteína, droga B, proteína, e depois diga aí qual das drogas é a mais promissora, né, nesse estudo aí, que procura uma droga, então, para combater aí um certo tipo de câncer e tal. Bom, a concentração, né? Lembrar que a concentração são dois sistemas separados, né? A concentração da proteína em cada um deles, 1,5 vezes 10 a menos 6 mol por litro. A concentração da droga A no primeiro sistema e da droga B no segundo sistema, né? A concentração aí introduzida no sistema é a mesma para ambas as drogas, né? 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Mas então, no primeiro sistema eu formo um complexo entre a droga A e a proteína, e uma vez estabelecido o equilíbrio, a concentração então desse complexo droga-proteína é 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. E no outro sistema, complexo proteína-droga B, eu vou ter uma concentração de complexo proteína igual a 1,4 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Bom, simplesmente comparando os valores de concentração, né? 1 vezes 10 a menos 6 para a proteína mais a droga A, 1,6, né, mol por litro, e 1,4 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Aliás, perdão, 1 vezes 10 a menos 6, né, mol por litro para a proteína droga A, e 1,4 vezes 10 a menos 6 mol por litro para o complexo proteína droga B. Simplesmente comparando os valores de concentração, já fica claro que a droga B é a droga promissora, é a melhor escolha, né? Por quê? A droga B, né, por certo, reagiu, né, com a proteína em maior quantidade do que a droga A. Tanto é que a concentração do complexo droga-proteína, né, uma vez atingido o equilíbrio, vai ser maior para a B, né, para a droga B, do que para a droga A. Os próprios valores de concentração já indicam, né, que a droga B seria a droga de escolha, seria a droga aí mais promissora nesse estudo. Tá certo? Bom, mas aí então calculemos de qualquer forma o valor das constantes.
tá certo? Então, produto da concentração molar dos produtos dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, cada uma dessas concentrações elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, né? Essas então são, enfim, essa formulação, né, geral, genérica aí para o cálculo do valor de Kc, tá certo? Então, eu tenho aí droga A reagindo com a proteína, formando um complexo A proteína, e eu tenho a droga B reagindo com a proteína, formando um complexo B proteína. Enfim, em ambos os casos se estabelece um equilíbrio. No caso da droga A, já foi informado, né? A concentração do complexo A proteína, AP, na nossa representação genérica aí, é 1 vezes 10 a menos 6. Né? Bom, e aí então resta agora, esse é o único produto, né? E essa é a concentração. Resta agora então realizar aí o produto, né? Da concentração molar dos reagentes. Né? Concentração inicial de ar era 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Se eu formei 1 vezes 10 a menos 6 mol, né, por litro do complexo AP, então eu consumi 1, né, mol por litro. Lembrar que a droga e a proteína reagem na proporção 1 para 1, conforme está informado aí no enunciado. Né? Se a minha concentração do complexo A, proteína, é 1 vezes 10 a menos 6, então é porque eu consumi, né, reduzi a concentração de A em 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. A concentração inicial era 2, né? Então, a concentração final aí do A, a concentração final nesse caso que nós estamos querendo dizer é a concentração no equilíbrio. Né? A concentração, então, no equilíbrio da droga A é 1 vezes 10 a menos 6. Né? E qual é a concentração no equilíbrio da proteína? Né? A concentração da proteína inicial era 1,5. Né? Se eu consumir o bastante para produzir, né, o complexo AP numa concentração de 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro, então 1,5 menos 1, a concentração final da proteína vai ser 0,5 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então, isso me dá um valor de Kc de 2 vezes 10 a sexta. Né? Para o complexo droga B mais proteína, o raciocínio é o mesmo. Né? A concentração da droga, aliás, do complexo droga-proteína BP, no equilíbrio é 1,4 vezes 10 a menos 6, isso é informado no enunciado. Né? Se eu formei 1,4 vezes 10 a menos 6 do complexo BP, então porque eu consumi de B justamente 1,4 vezes 10 a menos 6, uma vez que um mol de B reage com o mol da proteína, produzindo um mol de BP. Né? A concentração inicial de B era 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Se eu consumir 1,4, né, 2 menos 1,4 é 0,6. Então, a concentração no equilíbrio de B vai ser 0,6 vezes 10 a menos 6 mol por litro. E se eu formei 1,4 vezes 10 a menos 6 mol de BP, então eu consumi 1,4 vezes 10 a menos 6 mol da proteína. A concentração inicial da proteína era 1,5. 1,5 menos 1,4 igual a 0,1. Então, a concentração final da proteína, concentração no equilíbrio, né, é 0,1 vezes 10 a menos 6. O que nos dá um valor de Kc, né, para esse complexo droga B proteína igual a 2,3 vezes 10 a sétima. Né? Então, para o complexo droga A proteína, 2 vezes 10 a sexta, para o complexo droga B proteína, 2,3 vezes 10 a sétima. Então, comparando os valores de Kc, não há dúvida de que a droga B é a melhor escolha, né, para continuar a investigação, conforme inclusive os próprios valores de concentração, né, do complexo droga-proteína. A concentração no equilíbrio já nos permitia, né, inferir aí que realmente a droga B seria a melhor, tá certo? Mas os valores aí calculados, né, de Kc também não deixam dúvidas com relação a isso, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.